experimentalmente. Ou seja, chegou-se à conclusão científica de que a matéria é realmente formada por átomos. A partir daí, foram desenvolvidos vários modelos que procuravam descrever como era a organização dos átomos no interior da matéria. Um desses modelos mostra a representação da estrutura atômica em suas diversas fases. Este é um modelo da estrutura atômica de um sólido, no caso, um cristal. Os pontos redondos representam os átomos e os traços, as ligações entre eles. Repare que todos os átomos estão bem organizados e cada átomo está ligado ao seu vizinho. Já no estado líquido, a estrutura está mais desorganizada. Os átomos não estão ligados de forma tão rígida quanto no cristal. Finalmente, num gás onde não existe mais uma estrutura bem definida, as ligações entre os átomos são em número muito pequeno. Uma coisa que você já sabe, porque foi vista durante outras teleaulas, é que a energia cinética média das moléculas aumenta à medida que nós fornecemos calor a um corpo. Bom, em uma das teleaulas passadas, você conheceu o conceito de calor específico, que significa a quantidade de calor necessária para elevar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de um material. Bom, você já sabe, portanto, que para elevar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água é preciso fornecer 1 caloria. E também já viu que é necessário 0,55 calorias para elevar de 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de gelo. Isto é, nós já sabemos como fazer para obter o calor específico de uma substância que está no mesmo estado, ou seja, no estado líquido ou no estado sólido. Mas nós não sabemos quando está mudando de um estado para outro. Por isso, o que nós vamos precisar saber é a quantidade de calor para transformar 1 grama de gelo a 0 graus Celsius em 1 grama de água a 0 graus Celsius. Oi, você poderia me dizer o que acontece com esse gelo se ele ficar assim exposto ao ar livre? Derrete. O que acontece com o gelo quando ele está derretendo? Vira água. Ele passa do estado sólido para o estado líquido. Vira água? Do estado sólido para o estado líquido. É isso mesmo. O estado ou fase de uma substância diz respeito a seu estado físico atual, ou seja, se ela é sólida, líquida ou gasosa. E quando acontece a passagem de um estado físico para outro, nós dizemos que houve uma mudança de estado. Quando uma substância sólida se transforma numa substância líquida, essa mudança de fase se denomina fusão. E quando a substância líquida se transforma em sólido, temos a solidificação. Se o elemento líquido se transforma em vapor, temos a vaporização. Cada substância tem a sua temperatura de fusão ou vaporização bem definida. Ou seja, cada substância muda de estado numa determinada temperatura a uma determinada pressão. Bom, a melhor coisa que a gente tem a fazer para resolver esse problema do Ernesto é arregaçar as mangas e pesquisar. Aliás, eu adoro uma experiência, sabia? Vamos fazer o seguinte, colocar nessa panela aqui 100 gramas de gelo, por favor, Gil, 100 gramas de gelo. Perfeitamente. E em seguida, 100 mililitros de água. 100 mililitros de água, pode colocar? Perfeitamente. Agora, por favor, o termômetro. Vamos ver o que ele indica. Aguardar um pouco. Vamos ver. O que está marcando? Olha, ele está marcando muito próximo do zero. Opa, perfeitamente. Então agora nós vamos colocar esta panela no fogo, certo? Sempre lembrando, em fogo baixo. E vamos anotar a cada minuto o valor da temperatura indicada no termômetro. Vamos lá? Vamos lá. Então vamos lá. Repare que a partir do 5º minuto, o gelo derreteu e a temperatura da água começou a subir. Gozado, Vicente, por que a temperatura não variou enquanto tinha gelo na água? Se a gente está esquentando a água com fogo, sabe me dizer isso? Pois é, né? Essa é uma boa pergunta, viu?
Para compreender esse fenômeno, Rosinha, nós vamos ter que analisar a estrutura da matéria. O que é necessário para se fundir o gelo que estava na panela? É preciso aumentar a energia cinética média das moléculas. Sim, mas você sabe que entre as moléculas existe uma ligação. E quando nós estamos na temperatura de mudança de fase, é necessário energia para quebrar essa ligação entre as moléculas. E esse é o conceito de calor latente. Uma definição de calor latente é justamente essa: a quantidade de calor necessária para fazer uma certa massa M de uma substância, no caso o gelo, mudar de fase sem alterar a sua temperatura. E essa é a sua definição matemática. E como é que a gente fica sabendo o calor latente do gelo, por exemplo? É só consultar essa tabela aqui, ó. Essa tabela aqui, ó. Olha só, no caso do gelo, o calor latente de fusão é de 80 calorias por grama. 80 calorias por grama. Sabendo isso e aplicando a fórmula do calor latente, já dá para a gente calcular a quantidade de calor necessário para a fusão de 100 gramas de gelo em 100 mililitros de água. Veja só. Agora, é só aplicar os dados nas equações que a gente já conhece. O calor latente de fusão do gelo é igual à quantidade de calor cedida para o gelo dividida pela massa do gelo. Podemos reescrever de modo que ΔQ seja igual à massa do gelo vezes o calor latente de fusão do gelo. Como o calor latente de fusão do gelo é igual a 80 calorias por grama e a massa do gelo é de 100 gramas, substituímos então na equação de ΔQ, que fica ΔQ é igual a 100 vezes 80, que dá 8.000 calorias. 8.000 calorias! Esse é o cálculo do valor exato da